Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa matutina e hoje vamos abordar as jornadas teológico-pastorais da Diocese de Leiria Fátima. Estão marcadas já para 5 e 6 de outubro. Têm como tema o discernimento e a conversão pastoral. Bom, para percebermos o que é que se pretende com estas jornadas, porque é que elas surgem, tenho comigo em estúdio o Dr. Pedro Valinho, ele que é o diretor do Centro de Cultura e Formação Cristã, precisamente da Diocese de Leiria Fátima, que nos vai explicar um pouco do que é que se pretende com estas jornadas e o que é que podemos encontrar nestes 2 dias de conversa, mas também, claro, sempre de muita formação para quem participa. Doutor, obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui. De facto, estas jornadas teológico-pastorais, como é que surgem, porquê é que surgem? Muito bom dia a todos e obrigado por esta oportunidade de podermos falar aqui das jornadas. As jornadas surgem no âmbito da preparação para a comemoração do centenário da restauração da Diocese de Leiria. Um dos eventos com que se quis comemorar a restauração foi precisamente tivemos já um evento histórico, de caráter histórico, um congresso histórico que recuperou o percurso histórico que fez a Diocese até hoje. E cria-se um outro evento, quase como que em espelho com este, em díptico, que oferecesse uma reflexão sobre os grandes desafios com que nos confrontamos hoje do ponto de vista pastoral. E estas jornadas são precisamente isto, são um olhar pastoral, um olhar sobre a nossa realidade, sobre os grandes desafios com que nos confrontamos. E o que é que somos chamados como Igreja hoje a viver e a assumir. Estas jornadas vão acontecer nos 2 últimos dias do ano pastoral dedicado ao centenário da restauração da Diocese, o que significa que, feito este percurso celebrativo, é hora também de assumir tudo isto que vivemos durante este ano e refletir sobre isto e perceber que esta celebração traz-nos, de facto, desafios a sermos uma igreja concreta e, portanto, vamos olhar para aquilo que somos e vamos tentar trabalhar, refletir a partir daí. A partir de que desafios podem ser esses já colocados a cada um de nós que somos a igreja? O tema que escolhemos já diz bastante aquilo que se pretende. O discernimento eclesial. A Igreja é constantemente chamada a discernir aquilo que é e aquilo que faz. E assumirmos isto é sinal de maturidade até. Portanto, feito este percurso de um centenário, é importante percebermos que somos constantemente chamados a discernir aquilo que somos e o que somos chamados a fazer. E esse é o segundo passo, a conversão pastoral. Uma Igreja, o Papa Francisco tem sublinhado isto de cada vez que fala. A Igreja é chamada a assumir-se como uma Igreja em saída, uma Igreja que não pode ser autorreferente, não se pode ter a si mesma, não se pode alimentar de si mesmo. Tem que ser uma Igreja que procura ir às periferias, falar com as fronteiras de si própria. E, portanto, esta conversão pastoral, o ir ao encontro do outro, que é o resultado natural de um processo de discernimento, que é aquilo que se pretende fazer. Os grandes temas para estas jornadas são, parece-nos a nossa comissão que organizou estas jornadas, parecem-nos ser os temas mais prementes, mais necessários de olhar hoje. Desde logo isto, o que é que significa fazermos discernimento em Igreja, e uma boa parte da nossa manhã do primeiro dia vai ser ocupada com isto, procurarmos perceber o que é fazer discernimento eclesial. Teremos connosco o provincial dos jesuítas, o padre Frazão Correia, que nos ajudará a fazer essa reflexão. Depois focaremos também um tema que estará a acompanhar-nos durante o próximo ano pastoral, o próximo biênio até nesta nossa Diocese, que é a temática da juventude e da vocação e do discernimento vocacional também. E temos um painel que é dedicado aos vários pontos, digamos, às várias frentes de pastoral juvenil e vocacional. Temos um outro grande tema que nos preocupa a todos, que nos ocupa a todos em Igreja, que é da transmissão da fé.
como é que hoje nós transmitimos a fé às gerações mais novas? Como é que este desafio encarna nas nossas vidas e o que é que isto, no contexto de hoje, que roupagem é que ganha? E falaremos também sobre isto. Teremos connosco o Padre Tiago Neto, do Patriarcado de Lisboa, e teremos um painel de agentes de pastoral catequética, quase todos da nossa diocese, a falar um bocadinho a partir da sua própria experiência sobre os desafios de transmitir a fé aos mais novos. Olhando a estes dois grandes momentos já de reflexão destas jornadas, discernimento eclesial, de facto, acho que nos últimos tempos deve ser a palavra que os cristãos mais vão ouvindo e os católicos também, é discernimento. Mas será, Dr. Pedro Valinho, que já temos a verdadeira consciência do que é que ela significa? E quando há pouco dizia perceber o que é isto de discernimento eclesial, se calhar a maioria de nós não temos muito a noção do que é isso do discernimento eclesial. Pois, creio que também estas jornadas serão uma oportunidade para nos consciencializarmos um pouco mais sobre as implicações que tem isto, do discernimento. No fundo, a Igreja desde sempre é chamada a olhar para os sinais dos tempos, a perceber o contexto em que está, em que se encontra, a olhar para si mesma também, a perceber de que massa é feita, quem são estes homens e mulheres que se dizem Igreja, e a perceber quais são os desafios para continuarmos a ser, por um lado, fiéis ao Evangelho de Cristo, no mundo de hoje, no mundo que é concreto e, portanto, não é uma questão teórica, é uma questão muito concreta. Como é que nós encarnamos que somos discípulos de Cristo? E como é que transmitimos a este mundo, porque esta é a nossa missão, como é que transmitimos a este mundo o Evangelho de Cristo? Portanto, por um lado, o que é que significa sermos discípulos de Cristo? Por outro lado, o que é que significa transmitir ao mundo e como é que isto se faz? Tentar perceber como é que isto se faz, transmitir ao mundo o Evangelho de Cristo. Isto implica que cada membro da Igreja tem, e todos somos membros desta Igreja, não é? Temos que perceber que não basta só estarmos, temos que verdadeiramente integrar, agir e, portanto, se queremos uma Igreja em saída e em missão, não podemos ficar dentro de portas e olhar sempre só para nós. Tem acontecido um pouco isso e de que forma é que mudamos estas mentalidades? Pois eu creio, pegando até nas palavras da Cláudia, não basta estarmos, importa sermos. E isto muda tudo, esta diferença de verbos muda tudo. De certa forma, aquilo que implica, se nós compreendermos que ser discípulo de Cristo é a nossa identidade primeira, antes de sermos fiéis a uma qualquer nacionalidade ou um grupo qualquer outro que nos identifique, nós somos cristãos. E isto é a pedra de toque para a nossa vida, então tudo o resto há de girar em volta disto. E esta é a diferença que há de fazer, que a Igreja há de fazer no mundo, porque a Igreja não tem outra missão senão ser isto, sinal da vida de Cristo para o mundo. A Igreja não vive para si mesma, vive para o mundo. Portanto, mais uma vez, não é autorreferente e, de facto, se calhar durante muito tempo, em todos os tempos até, se calhar, a tentação de querermos viver para nós mesmos, de nos vangloriarmos um pouco daquilo que fazemos e do que somos, está sempre presente. Como tentação natural, somos humanos e isto faz parte da nossa condição. E a Igreja é desafiada a ir além desta autorreferência, a ir além desta tentação de olhar apenas para si mesmo e perceber que a sua missão, a sua única missão no mundo é de ser sinal de Cristo. Isto só se consegue se cada membro da Igreja, não só do ponto de vista hierárquico, mas cada membro da Igreja, porque todos somos Igreja, se cada um assumir que aquilo que o identifica acima de tudo é o ser cristão. E daí também o Papa Francisco tantas vezes referenciar que um cristão não pode ser sisudo, cinzento, não é? E ser um pouco mais alegre porque tem que transmitir precisamente a alegria de viver o Evangelho. E eu até diria, acima de tudo, de não ter vergonha.
de dizer que é cristão Sim. e que defende e que transmite aquilo que é a verdadeira missão, que é dar a conhecer o Evangelho. Porque parece que hoje em dia também temos um bocadinho... A sociedade leva-nos para aquele individualismo que não nos permite depois divulgar aquilo que é o conjunto e o comum, porque está fora de norma, não é? Eu creio que a questão da alegria é de facto essencial. Nós, às vezes, não precisamos sequer de dizer que acreditamos em Jesus Cristo ou de assumir que somos igreja em público, porque às vezes a forma como vivemos, se calhar quase sempre, diz tanto ou mais do que aquilo que dizemos sobre nós mesmos. E, portanto, alguém que vive alegremente porque confia e porque sabe em quem entregou a sua confiança, alguém que vive assim transmite uma confiança aos outros que há de levar a pessoa a interrogar-se do porquê dessa alegria. Em termos dos jovens, como é que lhes transmitimos a fé? Será que nos dias de hoje estamos a transmitir da forma mais correta ou não? Enfim, esse juízo é difícil de fazer, haverá experiências ótimas e outras menos conseguidas. Eu creio que a Igreja, se há alguma coisa que atrai os jovens, e os menos jovens também, mas aos jovens talvez pela idade, pela força de vida que têm, pela urgência de viver o hoje, que é tão característica dos jovens, talvez isto ainda diga mais. Eu acho que se alguma coisa é convincente na transmissão da fé, é o testemunho de vida. Mais uma vez, portanto, não é um discurso bem ensaiado, não é uma doutrina muito bem construída em termos de argumentos, é, sobretudo, o testemunho de vida. A alegria, o sorriso, e não falo de coisas exteriores, porque os jovens e todos os outros compreendem muito bem se o sorriso que o cristão tem é honesto ou não. Falo de uma vivência que leva em qualquer circunstância, vivermos confiantes, portanto, vivermos na alegria de quem encontrou e de quem entregou a sua confiança a Deus. Isto é contagiante e fala mais alto do que o que quer que a gente diga. Nesta reflexão, Dr. Pedro Valente, temos que ter em conta aquilo que os jovens já nos disseram no inquérito realizado, tendo por base a realização do Sínodo dos Bispos a partir de 3 de outubro, em que eles dizem que querem mais acompanhamento, querem mais autenticidade da Igreja e, se calhar, quando pensamos em transmitir a fé, temos que ter em conta estes fatores. Claro. Não há contra-testemunho maior do que a falta de coerência na vivência. Por isso é que o Evangelho chama tanta atenção para amaldiçoa aquele que provoca escândalo aos mais pequenos. Porque, de facto, se há algo que convence é esta coerência de vida. Eu creio que, precisamente, o que os jovens foram dizendo à Igreja nos últimos tempos, em preparação já para este sínodo, foi precisamente isso, que o que querem da Igreja é uma vivência autêntica do Evangelho de Jesus Cristo. Não temos que inventar outras coisas. A nova evangelização é a evangelização da primeira hora. É encarnarmos na nossa vida o essencial da vida de Cristo. É voltarmos um pouco às raízes que nos fomos desviando por vezes ao longo do caminho. Olhando para a programação, tenho aqui um tema na tarde, logo ao início da tarde do dia 5 de outubro, que me chamou a atenção, a sedução da fé para uma pastoral de gestação. A fé seduz-nos? Tem que seduzir. Estava-me agora a recordar da palavra de Jeremias, que se converte por sedução. Diz a Deus numa das suas orações que tu seduziste-me e eu deixei-me seduzir. Se a fé não seduz, não convencemos ninguém. E a fé seduz porque Deus seduz. Ou seja, nós conseguiremos transmitir a fé na medida em que conseguirmos que as pessoas a quem estamos a transmitir a fé cheguem ao encontro com Deus. Não somos nós que vamos seduzir alguém, é Deus que há de seduzir a pessoa. A função daquilo que transmite a fé é apenas conduzi-lo ao encontro com Deus.
E isto parece-me que é o essencial para quem tem por missão transmitir a fé. E penso não só em catequistas ou nos sacerdotes, mas penso também nos pais, desde logo. A tarefa da transmissão da fé não é a do ensinamento de uma doutrina ou de uma história, embora tudo isto seja importante e a função, por exemplo, das histórias, do contar das histórias bíblicas, por exemplo, parece-me essencial e algo que se calhar vamos perdendo nas nossas tradições familiares. Mas, em boa verdade, tudo isto são apenas instrumentos para uma coisa muito mais essencial, que é a de levar os nossos jovens, as nossas crianças, ou os adultos que sejam, ao encontro com Deus. Fazê-los perceber que, antes de mais, a fé é uma relação com alguém que sabemos de antemão que nos ama como não há outro amor. E que também deveria começar no seio familiar, sempre, a ser transmitida. Sempre. Aliás, no painel dessa mesma tarde, começamos precisamente por aí, portanto, a transmissão da fé na primeira hora, desde logo no ambiente familiar e até no ambiente escolar da primeira hora, tentarmos perceber que instrumentos podemos utilizar para isto. E depois vamos crescendo, portanto, esse painel está um bocadinho estruturado. São 4 intervenções sobre a transmissão da fé nas primeiras etapas de vida, até à adolescência. Sendo que até numa das situações se aborda a questão da catequese familiar, que Exatamente. Começa a assumir cada vez mais importância nos dias de hoje. Exatamente. Desta programação, o dia termina com um momento cultural, não é? Quer-nos falar sobre ele? O momento cultural vai acontecer na Sé Catedral de Leiria e trata-se da apresentação encenada de um conto que foi criado, portanto foi uma outra iniciativa no âmbito do centenário da restauração da Diocese, um conto que foi escrito a pensar precisamente nisto, como instrumento para ser utilizado, por um lado, para contar alguns episódios da história da Diocese, mas, sobretudo, como instrumento que há de levar à reflexão, quer de adultos, de jovens, também de crianças, se for acompanhado. Portanto, creio que é uma história que para as crianças, precisa de ser de uma leitura acompanhada. O conto, já agora, se posso ser um bocadinho spoiler... Não vamos contar tudo, mas vamos só ser um bocadinho de spoiler. Sim. Pronto. O conto funciona. Aliás, o conto já está publicado, chama-se As Pedras da Catedral, tem por subtítulo Um Conto de Crescer na Fé, e funciona com 2 histórias paralelas. A história de um senhor que, já de idade avançada, se vê de repente fechado numa noite na Catedral de Leiria, e portanto é toda aquela noite há de ser para ele decisiva a vários níveis, e portanto é toda a história da vivência daquela noite deste homem, que se chama Cristiano, precisamente pela ligação ao nome cristão. E por outro lado temos uma outra história paralela a acontecer, portanto as cenas vamos saltando de uma história para a outra, que é uma assembleia, um sínodo, se quisermos, das pedras da Catedral, que estão algo desanimadas com a situação em que a Catedral se encontra, e depois, enfim, é preciso ler para perceber como é que se desenrola o resto da história. É preciso ler e é preciso também ver. Portanto, Exatamente. No dia 5 de outubro, a partir das 21h30, na Sé Catedral de Leiria, pelas mãos do Teatro Regional do Juncal, surgem então As Pedras da Catedral. Mas não vamos dizer, porque é preciso então ver ou ler, não é verdade? Vamos olhar para o último dia destas jornadas, 6 de outubro. O que é que vamos destacar nestas abordagens? Na manhã desse segundo dia, nós vamos tentar olhar para as diferentes formas de encarnar uma mesma vocação batismal de todos nós. Cada vez mais falamos do quão é importante que cada um assuma que é a Igreja, o quão é importante que não olhemos para a Igreja apenas como uma hierarquia, e portanto, que cada um assuma o seu sacerdócio batismal. E num tempo em que, por exemplo, nesta nossa Europa Ocidental, pelo menos, o sacerdócio ministerial
dá sinais de menos vocações, ou pelo menos de menos resposta à vocação. É importante também perceber o que é que pode um leigo fazer, ou o que é um leigo chamado a fazer, o que é que um religioso é chamado a fazer, e haverá um painel que falará sobre, portanto, teremos um leigo, teremos um religioso, teremos alguém de um movimento, de um dos novos movimentos que têm surgido na Igreja, teremos um diácono permanente e um sacerdote. É um largo painel e cada um falará brevemente sobre alguma reflexão sobre qual é o seu papel na Igreja. Esse painel é antecedido por uma conferência que procura falar sobre os novos lugares e as novas linguagens da Igreja. Onde é que a Igreja atua hoje e onde é que pode atuar e de que forma é que fala a Igreja ao mundo de hoje. Porque não é necessariamente, os instrumentos não são necessariamente os mesmos, mesmo que a mensagem seja a mesma de há 20 séculos atrás, os instrumentos têm que se adaptar Tem que ser diferentes. Têm que ser diferentes. E, portanto, este será a manhã do segundo dia, articulando um bocadinho sobre as linguagens e os lugares da Igreja e as funções, portanto, digamos, os papéis dos diferentes membros da Igreja. No seu seio. Depois, à tarde, tem aqui um tema logo assim a abrir, matrimónio frágil numa igreja de misericórdia. Eu creio que a tarde tem dois temas muito atuais, muito pertinentes, parece-me. Esse primeiro será conduzido pelo padre Miguel Almeida, sacerdote jesuíta, e é sobre esse tema que tem ocupado tanto debate até no seio da Igreja e fora dele, e sobre o acolhimento que damos a casais em segunda união. O que é que a Igreja é chamada a fazer? Esta Igreja de Misericórdia, como lhe chama tantas vezes o Papa Francisco, como é que se acolhe a fragilidade destes casais? Eu creio que será um bom momento de reflexão no início dessa tarde. E depois temos um processo de discernimento no horizonte de uma nova geografia eclesial, como pensar a reorganização da ação pastoral. Tem tudo a ver com aquilo que falávamos há pouco da diminuição das vocações e o que é que cada um de nós pode ter como função na vida da Igreja? Com a diminuição de vocações e até com a reestruturação dos modos de vida. Hoje nós poderemos ter alguém que vive em Fátima e faz vida paroquial numa freguesia, numa paróquia muito longe, ou enfim, a mobilidade das pessoas traz desafios, a falta de sacerdotes ordenados traz desafios sérios também, a integração ou não, depende das dioceses, de diáconos permanentes traz desafios. Portanto, há muitos fatores aqui e depois há uma outra questão que é precisamente, recuperando até um tema da manhã, quais são os novos campos de missão, onde é que a Igreja tem que estar presente de alguma forma. E, portanto, são muitos fatores que nos levam a colocar essa questão. De que forma é que devemos de reorganizar a nossa atividade pastoral? A pergunta parece-me um dos desafios constantes que nós na Igreja temos que nos colocar. E parece-me talvez a pergunta até mais atual, mais premente de todas estas jornadas. Portanto, nós começamos as jornadas com o tema do discernimento, a tentar perceber o que é que somos e o que é que somos chamados a fazer, e acabamos ainda com uma pergunta, precisamente por isto, porque o nosso trabalho é uma pergunta constante. Como é que havemos de, em cada momento, adaptar, integrar, propor o Evangelho nos tempos que são os de hoje? Para quem quiser participar nestas jornadas marcadas para 5 e 6 de outubro, como é que deve fazer, doutor? Pode consultar o nosso site, formação.leiria-fatima.pt, formacau.leiria-fatima.pt, e haverá lá um menu que conduz para as jornadas teológico-pastorais.
Também temos no Facebook, se procurar pelo Centro de Cultura e Formação Cristã, E, portanto, haverá as os links para a inscrições inscrição. ainda estão a decorrer. As inscrições estão a decorrer, são gratuitas, mas são obrigatórias para controlo do espaço que temos disponível. As jornadas vão acontecer no Seminário de Leiria, na aula magna do seminário, e ainda temos inscrições e, enfim, até esgotarmos o número de inscrições, estarão abertas. Muito bem, doutor. Mensagem final para quem está a pensar, vou ou não vou a estas jornadas? A mensagem final é de que, enfim, se a palavra é discernimento, vou ou não vou, então venham fazer esse discernimento connosco. De facto, essa é a palavra de ordem. Discernirmos o que somos e o que somos chamados a fazer em ordem a uma conversão constante, que é aquilo que o Papa Francisco tanto nos tem chamado também a fazermos. Uma conversão pastoral, sermos igreja em saída. Muito obrigada por ter vindo. É assim que estivemos então a conversar sobre estas jornadas teológico-pastorais da Diocese de Leiria Fátima. Estão marcadas para dia 5 e 6 de outubro no Seminário de Leiria. O tema geral é discernimento e conversão pastoral. Portanto, a ideia é mesmo ir 2 dias à procura daquele que é o lugar de cada um de nós na vida desta Igreja. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.